Olá galera, meu nome é José Mendes, sou professor de Filosofia e de Sociologia e trago uma aula do cursinho popular Carolina de Jesus. Espero que aproveitem. Oi galera, tudo bom? Vamos aqui introduzir a nossa primeira aula de Sociologia, uma disciplina que requer muita atenção, né? Porque ela é cheia de conceitos aparentemente fáceis, mas a gente tem que ter um pouquinho de atenção, né? Para entender todos os processos. Então, nós vamos dar início agora à nossa primeira aula de Sociologia com um tema bastante simples para a gente ir aos poucos, né, ampliando a nossa capacidade de percepção do que seria a sociologia, quais os objetivos da sociologia, o que é que ela tem a dizer, o que é que ela pode nos dizer sobre, principalmente, o que o próprio nome diz, né? Que é estudar o social, estudar a sociedade, estudar alguns aspectos da sociedade. Então vamos lá. Nós vamos começar aqui uma coisa bem simples, né? Imediata, que é o ato de tomar café todos os dias, não é? Nós estamos vendo de um lado um cafezinho e do outro lado o pão, não é? Na verdade, isso é o que aparenta ser, não é? Por trás desse café e por trás desse pãozinho, há uma série de relações complexas de economia, né? De processos produtivos, de agricultura, de agronegócio, de indústria, e uma série de fatores que a gente vai começar a destrinchar agora. Pessoal, o café, como a gente viu lá, ele tem... Vamos olhar para essa xicrinha a partir de várias dimensões, né? Vejam só, o café tem um valor simbólico, o café é uma droga, o café cria relacionamentos sociais e econômicos, né? Há um processo histórico de desenvolvimento social e econômico por trás do café. E, para finalizar, mas não esgotando, né, o café está ligado à economia, à globalização, comércio internacional, aos direitos humanos, né, porque envolve trabalho no campo, e a destruição ambiental, porque também envolve um processo produtivo que muitas das vezes é destrutivo. Então, veja só, a partir do simples cafezinho nós temos várias dimensões, né? A questão do valor simbólico, né? O valor simbólico. O café não tem apenas o valor, não é, propriamente de uma mercadoria que tem um valor, né, inerente a ele, mas o café também tem um valor que é simbólico, um valor que extrapola o simples ato de beber e tomar café, né? A gente tem que entender que o simples tomar café traz um ritual, né, que faz interagir socialmente. Nós também podemos dizer que o café é uma droga porque ele traz realmente substâncias químicas, como a cafeína, que é utilizado em outras drogas. Por exemplo, quando a gente está com dor de cabeça, né, a gente toma que tem lá a cafeína. O café também traz, né, a trama social, né? O relacionamento social. É uma bebida que conecta as pessoas, como toda bebida, né? Quase todas as bebidas conectam pessoas, classes sociais e assim por diante.
O café também faz parte de uma grande cadeia econômica, tal como o petróleo, a soja, a carne. Ela está dentro daquilo que a gente chama hoje de commodities. Antigamente a gente chamava de matéria-prima, né? Mas o café é uma commodity. Ela é comercializada no mundo todo, né? Ela é também comercializada nas bolsas de valores. Ela é comercializada em todo o mundo. Então, tem um valor econômico. E o processo de produção do café, né? Desde o plantio até a distribuição, a circulação, passando pela colheita, secagem, né? Vocês percebam que cada momento desse é um complexo de relações sociais. É um complexo que se estabelece entre pessoas, indivíduos, instituições, né, estados e assim por diante. O café também faz parte do processo histórico como um produto que alavancou a economia do Brasil no século XIX. Né? A partir do século XIX, o Brasil passa a ser um grande exportador de café para o mundo todo, principalmente para os países europeus e para os Estados Unidos. Né? Na Europa e nos Estados Unidos, devido à Revolução Industrial. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Nós vamos ter também, fruto desse processo de desenvolvimento social e econômico do café, né, que foi produzido nos grandes latifúndios paulistas do Sudeste, Rio de Janeiro e Minas Gerais, o café ele tem um processo histórico, um desenvolvimento social e econômico. Né? Ele utilizou em larga escala a mão de obra escrava vinda da África. Né? Ele utilizou a mão de obra negra como a principal mão de obra de produção dessa riqueza fabulosa que era o café. Então, a partir daí, podemos estabelecer outras relações sociais. O café fazendo o meio de campo da escravidão, da economia e assim por diante. Nesse processo histórico, nós vamos ter, pessoal, até a década de 70 do século XIX, a imigração, aí já entra outro processo, a imigração de europeus no Brasil, vieram da Europa principalmente, produzir nas lavouras de café e substituir em larga escala também a mão de obra negra. Isso se deu a partir da década de 70 do século XIX no Brasil. Então gera uma série de outros fatores, provoca, em certo sentido, a decadência do processo de utilização da mão de obra escrava. Um outro processo interessante que vai acontecer é a acumulação da riqueza do café nas mãos desse latifundiário cafeicultor. A partir desse momento, esse cafeicultor ele vai utilizar aquele ganho, aquele acúmulo de riquezas produzidas pelo café para aplicar em outras atividades econômicas, principalmente na indústria. Então nós vamos ter, no final do século XIX, um surto industrial no Brasil, que vai possibilitar mais para frente o processo de industrialização brasileira. Nós vamos ter ainda, fruto do café, o processo de globalização. O café passa a ser um produto consumido no mundo todo. Então, isso requer que a gente também perceba outros tipos de relacionamentos, de relações sociais, de interações sociais a partir desse instante.
Da mesma forma que aconteceu com o café, vai acontecer com o pãozinho. O pãozinho, essa mercadoria que nós tomamos café todos os dias, né, com o pão, ele também sofre o mesmo processo, né? Vai se utilizar de outros elementos, como o trigo, né? O trigo que é um componente do pão, né? O trigo, por sua vez, ele foi plantado, ele foi colhido, ele foi moído, ele foi comercializado e ele foi consumido. Então veja a gama e a complexidade de relações sociais que não está por trás do trigo. O sal do mesmo jeito, a água, o fermento, né? Tudo isso interagindo com indivíduos, com trabalhadores, com proprietários, com máquinas e assim por diante. Então nós vamos ter aí, como eu falei, né, o processo de produção desde o setor primário, que é a agricultura, o agronegócio, até o consumo, nós passamos por aí pela questão da indústria. A indústria que também vai nos levar a outros tipos de relações sociais, não é? Os equipamentos, as máquinas para processar e preparar a massa, o forno para assar o pão. Então, a gente, a partir daí, temos outras relações sociais, que são as relações sociais advindas da indústria, né? A indústria que produz as máquinas, que produz a tecnologia, né? E ainda há a utilização de vários tipos de energia na confecção dessas mercadorias, né? Então, dando continuidade aqui, nós vamos perceber que toda essa cadeia que passa lá pelo ato imediato de tomar café todos os dias com um pãozinho e uma xícara de café, requer uma série de cadeias de relações produtivas e de interações, né, das mais diversas possíveis. Isso cria uma complexidade que a gente chama de sociedade. Então, está aí, não é? Depois de todos esses exemplos práticos, está aí o objeto, aquilo que a sociologia estuda. Não é? Obviamente que é muito mais do que isso, porque aí a gente não falou das questões de racismo, das questões do trabalho, não é? Que o trabalho entra aí a mulher, o homem, das interações entre os indivíduos, da religiosidade de cada indivíduo, não é? De uma série da própria tecnologia. Então, tudo isso está interagindo, né, para que no final de todo esse processo, passando pelo plantio, pela parte primária, né, pela cadeia primária, o plantio, o processamento da indústria, a circulação dessa mercadoria, o transporte e, por fim, o consumo dessa mercadoria. Então, vejam a complexidade de tudo isso. O quanto isso não requer do sociólogo, da sociologia, uma atenção. E ainda vamos ver aqui a parte de que toda essa mercadoria é trocada por um equivalente, né, que corresponde ao valor daquela mercadoria. No caso aqui, o pãozinho, né, que futuramente ele vai chegar a ser esse preço aí de tão caro que está. Entendeu? Então, para concluir, né, nós fizemos todo esse percurso para que a gente entenda um pouco, né, dando um pontapé inicial, do que estuda, qual o objeto de estudo da sociologia. Então, o objeto de estudo da sociologia é toda essa complexidade de coisas que a gente viu e ainda mais, né? Porque a partir do ato muito imediato de tomar café da manhã, a gente viu quanto isso está, de certa forma,
envolvendo milhares, milhões de pessoas, de instituições, de estados, e de comportamentos e etc. Né? Então, assim, nós vamos ficar por aqui. Essa foi a nossa primeira interação, né? Interação, ó, tá vendo? E é uma introdução apenas. A gente vai ver que a sociologia começa a dar os seus primeiros passos, a gente começa a entender um pouquinho, né, sobre o que é estudar tudo isso, essas relações sociais todas que estão por trás do simples ato, do mais imediato possível, que é tomar um café com um pãozinho de manhã. Então, vamos ficando por aqui e até breve. Espero que tenham aproveitado bastante a aula. Para mais conteúdos como este, deixe o like, se inscrevam e ativem as notificações. Até a próxima!